Então está bem, pessoal? Boa noite. Bem-vindos a cada um de vocês, pessoal da MEUC, São Bento do Sul e também quem está nos assistindo. E hoje nós não vamos ter uma devocional clássica, tradicional, como nós estamos fazendo, mas hoje eu estou aqui com o professor Roger. E o professor Roger prometeu que vai responder todas as perguntas, todas as dúvidas, principalmente relacionadas ao tempo que nós estamos vivendo agora. Mas antes de nós conversarmos, nós vamos orar. Convido você que a gente possa orar juntos. Senhor Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer imensamente, porque Tu és bom. E Tu és bom, Deus, o tempo todo. Ó Deus, a Tua misericórdia, todos os dias, tem sido derramada sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Ó Deus, o Teu amor tem nos sustentado, nos dado, Deus, força e alegria para cada dia. Muito obrigado, Deus, também porque a Tua palavra é abundante no nosso meio. Seja, Deus, por vídeos, em áudios, mas, ó Deus, nós temos acesso à Tua palavra e podemos assim Te conhecer e Te buscar e ser edificados. Também abençoe esse momento, Deus, precioso de conversa, sobre perguntas, sobre o que Tua palavra quer nos ensinar e nos instruir. No nome de Jesus. Amém. Amém. Roger, muito obrigado. Eu que agradeço, Diego. Dá um oi lá, Roger. Olá para você, que bom que você está aí nos assistindo. Então está bem. Eu fiz algumas perguntas para o Roger um tempo atrás, e então o Roger ficou de pensar, de refletir, de estudar na Bíblia. Algumas perguntas que eu penso que não são só minhas, mas que muitas pessoas têm feito nesses últimos dias, ou nesse tempo que a gente está vivendo. Talvez perguntas que até você já fez. E também algumas perguntas que até no Facebook, no YouTube, é uma pergunta parece curiosa, que as pessoas têm curiosidade em saber. Então, Roger, nossa primeira pergunta. Sim. Aonde está Deus em todo esse caos que nós estamos vivendo agora, que não estava na agenda de ninguém, mas eu acho que estava na agenda de Deus, creio assim. Esse caos de saúde, esse caos econômico, político, onde está Deus no meio disso tudo? Como nós poderíamos entender isso? É uma boa pergunta, é uma pergunta bastante central, eu diria, e é uma pergunta que é legítima nós fazermos, porque no fundo a gente sempre acha que Deus está lá onde as coisas boas acontecem, tá? Esse, na verdade, é um aspecto bastante assim, como é que eu vou dizer, negativo dessa resposta, tá? Porque no fundo, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que Deus não está só nos momentos bons, mas Ele está nos momentos difíceis também. Então eu diria, respondendo essa pergunta assim de forma bem simples, que Deus está junto, Ele está conosco, assim como Ele sempre esteve nos momentos bons e nos momentos difíceis. A pergunta que fica é como a gente lida com essa pergunta, porque essa pergunta ela pode ter dois significados. Por um lado, ou seja, uma pergunta ambígua, né? Por um lado, é uma pergunta que é legítima porque ela vem da nossa experiência de sofrimento e quem sofre tem a legitimidade. Ele deve fazer essa pergunta. Deus, onde é que tu estás? Digamos assim, até Jesus fez essa pergunta na cruz. Nós ouvimos isso nas mensagens aí de Páscoa, né? Meu Deus, por que tu me desamparaste? Isso é uma outra formulação da pergunta, onde é que tu estás? Então, Deus está presente, com certeza Ele está, e por isso a Bíblia nos ensina a clamar a Ele, pedindo pela presença dEle, tá? Por outro lado, existe daí uma tendência negativa de responder essa pergunta como desculpa. Tá vendo? Vocês cristãos que creem em Deus, onde é que Ele está agora nesse caos todo que nós estamos vivendo? Como quem quer dizer assim, Deus deixou vocês na mão. Né? E digamos assim, os olhos da fé nos fazem enxergar as duas coisas. A primeira vez, o primeiro aspecto é quando eu sofro, quando eu tenho a minha dificuldade financeira, a dificuldade de saúde, a dificuldade econômica ou política do nosso país, como você colocou, e eu poder clamar a Deus. Deus, onde tu estás? Te revelas, mostra que tu estás. Só que o fato de eu fazer isso, o fato de eu clamar por isso, eu me coloco na presença de Deus. Eu creio que Deus está presente. Tá? Agora, só para fazer a pergunta, você já está... Só para fazer a pergunta, eu já estou pressupondo que Ele está presente. Tá? Só que ao mesmo tempo, é verdade, essa é uma pergunta que é usada até mesmo para desprezo. Né? Onde é que está o Deus de vocês?
Se Deus estivesse presente, não teria esse caos no mundo. Pera lá. A Bíblia já registra desde a sua história as situações de sofrimento e Deus vem ao encontro do sofredor. Então essa pergunta, ela tem uma resposta bem simples. Deus está junto. Aqueles dias eu fiz uma devoção sobre Eclesiastes 3. Isso. Onde fala do tempo. Isso. Né? Deus é o criador do tempo. Deus tem um propósito para cada tempo. E, claro, eu gosto mais da primeira parte do Eclesiastes. O tempo de nascer, de ajuntar, de alegria, de paz, de costurar, falar, né? Mas, depois dessas palavras, o de nascer, vem o morrer, vem a guerra, vem o... Aliás, né? O deixar de abraçar. Exatamente. E muitas vezes a gente até atribui esse segundo aspecto até mesmo ao diabo. Sim. Ou achamos um culpado. Isso. Mas o tempo é de Deus, ambos são de Deus, e Deus tem um propósito. Talvez também uma questão como eu vou entender e encontrar o propósito de Deus para esse tempo que é tão duro, tão difícil. Se eu penso também, vamos pensar o Holocausto, né? Dentro de Auschwitz. Isso. A pergunta, onde Deus está? Essa resposta, aliás, essa pergunta foi feita na época e ao longo agora desses últimos 75 anos, né? E muitas pessoas responderam, principalmente os que sobreviveram a Auschwitz ou campos de concentração, ou todo esse contexto da Segunda Guerra Mundial. E trabalhando no livro de Jó, eu me deparei com essas respostas, porque muitas pessoas usaram o livro de Jó para trabalhar essa pergunta, né? E aí a resposta que eu encontrei em vários deles, e eu sempre tenho dito isso quando eu falo sobre o Jó, é que essas pessoas que sobreviveram a essas maldades humanas e que foram questionados, onde está o Deus de vocês? Qual foi a resposta deles? Bem simples. Se Deus esteve na cova dos leões com Daniel, se Deus esteve na fornalha com os amigos de Daniel, Deus esteve aqui conosco no campo de concentração. A pergunta não é onde está Deus, é onde está o ser humano. O ser humano deixou de estar presente e por isso gerou essa maldade toda. Né? Então quem faz a pergunta onde está Deus deveria se perguntar primeiro onde é que eu estou na situação de sofrimento. Boa. Eu lembro que em Juí, quando estava em Juí, aconteceu o fato da Boate Kiss. Sim. 242 jovens. Isso. E aí um irmão leigo da Meuque de Juí, ele pregou. E justamente essa pergunta, onde Deus estava, ou onde Deus está na Boate Kiss. Eu achei muito interessante a resposta que ele deu. Leigo, ele disse assim, morreram 242, mas eram mais de 800. E tantos outros não morreram. Talvez se Deus não estivesse, de fato, todos o que nem pode ser, porque Deus é onipresente, não tem como não estar. Exatamente. Então todos poderiam ter morrido. Talvez, se tu me permites ainda completar essa resposta com outro aspecto, né? O Paulo vai dizer que, também respondendo essa pergunta lá em 2 Coríntios 5, né, 21, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, a resposta também bíblica para essa pergunta, onde está Deus? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E onde é que acontece isso? Na cruz, o lugar mais horrível que existe na face da terra, o lugar de maior sofrimento que existe. Então, se Deus estava na cruz de Jesus Cristo, Ele vai estar em qualquer caos que acontecer na face da terra. E na cruz, um aceita e o outro joga pedra. Exatamente. Não pode ser, porque tu está aí também junto conosco. Isso. Ok. Então, próxima pergunta que eu mandei para o Roger, para ele pensar, para ele refletir. A pandemia, né? O que nós estamos vivendo. Os dias sombrios que nós estamos vivendo. Nós podemos dizer que é parte do Apocalipse? Essa é uma pergunta que, se você olhar no Facebook, olhar no YouTube, e aí? É o grande sinal, então? Sim. Tem gente que já está falando que é o apocalipse zumbi, né? Nossa! Isso até é uma expressão que aparece volta e meia, na mídia principalmente, né? Até porque tem muitos filmes hoje que estão falando de uma situação muito parecida. Mas assim, também deixa eu dizer de uma forma clara e tentar rebuscar alguns aspectos bíblicos. Nós vivemos o Apocalipse, teoricamente, desde o dia da ascensão de Cristo. Tá? No dia de ascensão, registrado lá em Atos 1, os discípulos ficaram olhando para o céu, vendo Jesus subir, e daí vem dois anjos e dizem para ele, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Vai descer. Né? Vai voltar. Então, essa esperança da volta de Cristo, que é o tema central do livro de Apocalipse,
Apocalipse, ele já está presente na vida da igreja desde o dia do seu surgimento. Isso é em Atos 1, Atos 2 surge a igreja. Então, a igreja, sempre que ela existiu nesse mundo, ela existe na expectativa da volta de Jesus. Portanto, nós vivemos o Apocalipse desde aquela época, quando clamamos Maranata, ó vem Senhor Jesus. Mas, eu acho que também tem um outro aspecto bem importante. Depende de como a gente compreende o que é esse Apocalipse. Tá? Se o Apocalipse que nós entendemos é só tragédia, aí não é o Apocalipse da Bíblia. Né? Então, digamos, nós como cristãos não precisamos temer no tempo que nós estamos vivendo. Não precisamos temer que tem essa pandemia, ou que tem tantas mortes, tantas catástrofes naturais, né? Agora é dengue lá no oeste do Paraná, é seca que nós estamos vivendo, aí tem terremotos que aconteceram recentemente, aí, há 2 semanas atrás, né? Chuva de gafanhotos, quando você pegar na África. Isso, então assim, se a gente para olhar tudo isso, é claro que nos aponta para um sinal, né, para sinais, como a Bíblia fala, do fim. Mas isso já sempre aconteceu na história da humanidade, nunca deixou de existir nesses 2000 anos e até antes de Cristo. Né? Agora, a Bíblia, quando fala do Apocalipse, fala de um livro de consolo. Então, nós como cristãos, por mais que a mídia fale, é o Apocalipse, por mais que a gente veja essa situação, nós não precisamos entrar em desespero. O livro de Apocalipse, sem dúvida, é o livro que mais tem consolo na Bíblia, porque ele termina falando que Deus está no controle de toda a história da humanidade. Ele, já no capítulo 4, vai falar sobre isso, né? E a gente até canta no culto, né? Que o Cordeiro é o digno de abrir o livro. E que livro é esse? É o livro da história da humanidade. E Deus está no controle. Né? Está no controle, e se essas circunstâncias acontecem, elas devem, digamos, nos fazer lembrar de olhar para o Cordeiro e não para as circunstâncias. Né? E aí lembrar que o livro de Apocalipse, por mais que ele relate algumas coisas trágicas, ele está apontando para a vitória de Deus em Jesus Cristo. E por isso ele termina com esse clamor, ó vem Senhor Jesus. Então, em vez de eu ficar apavorado, rechear minha despensa de comida, porque vai faltar comida, sei lá, fazer qualquer coisa com pavor. O mundo está esperando o anticristo agora, né? Só pode ser, né? Está esperando o anticristo. Já estão botando nomes. Isso, mas no fundo, nós não devemos olhar para essa circunstância. A Bíblia nos ensina a olhar para o Senhor. Isso é o Apocalipse. Em vez de olhar para o anticristo, olhar para Cristo. Para Cristo. Isso é uma boa jogo de palavras. E a palavra lá do Apocalipse que eu gosto sempre demais é que ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o fim. Isso. Tudo começou nele e tudo vai terminar nele. Isso. Nós não somos imunes a sofrimentos, mas aquele que crê em Cristo, ele no sofrimento pode olhar para Cristo, ele pode permanecer firme e é consolado, porque o fim da história, quem determina é o próprio Deus. E se isso é verdade e nós cremos nisso, então, desculpa dizer, pode acontecer qualquer apocalipse trágico, né? Nós estamos nas mãos de Deus. Aqueles dias eu vi uma reportagem com o Rodrigo Silva, que é um historiador bíblico, e perguntaram para ele também, né? E agora? É o último grande sinal? E ele diz: pode ser, eu não sei, não sou Deus. Isso. Mas é mais um sinal. Só para lembrar, novamente, Exatamente. que sim, Cristo vai voltar. Mais um sinal de tantos que acontecem ao longo da história. É que não nos compete saber os tempos. O que nos compete é vigiar e orar. Quando tem essa fala do Apocalipse na Bíblia, né, é para vigiar e orar, Jesus vai dizer. Né? Quando os sinais começarem a acontecer, vigiar e orar, não entrar em desespero. Certo. Então está bem. Vamos lá, terceira pergunta. Como enfrentar o sofrimento? E agora sim, né? Esse sofrimento da própria doença, a morte, a falência econômica. Então, quer dizer, por um lado tem pessoas morrendo, por outras tem uma morte econômica, vamos dizer assim, e que também pode até levar à morte física. E aí, as consequências de tudo isso também, como a gente pode enfrentar tudo isso? Olha, para não falar de Jó de novo, mas pode falar. Eu vou dar um outro exemplo, né? A Bíblia fala do livro de Ruth, e eu diria assim, a primeira coisa, não é fácil, tá? Enfrentar o sofrimento não é fácil. Então, diante das perdas que pessoas podem ter, inclusive desse isolamento todo, quer dizer, nós já perdemos no contato com as pessoas.
Daí, se pessoas ainda falecem nesse contexto e com isolamento, com a questão de contágio, pessoas estão sendo sepultadas de forma diferente do que é o convencional. Qualquer sintoma que você tenha já dá um alerta, você já fica desconfiado, fica preocupado. Aí vem toda essa situação agora de uma avalanche de desemprego, de crise financeira, econômica. Todos nós estamos sendo de alguma forma afetados nisso. Você tem duas oportunidades, duas opções, melhor dizendo. Ou você joga tudo pro alto, ou você, como cristão, você permanece firme porque você confia que Deus cuida de você. Então, digamos, como enfrentar o sofrimento? O Philip Yancey, que foi um cara que escreveu muitos livros que são publicados hoje em português, ele vai dizer uma vez que aquilo que a gente aprendeu nos dias de luz, nos dias bons, é para a gente colocar em prática nos dias difíceis. Certo? Então, o que a gente aprendeu da leitura da Palavra de Deus, da experiência da comunhão, da oração uns pelos outros, isso agora a gente aplique quando a gente sofre, porque aí nós, além de ganharmos força para esse sofrimento, nós também não ficamos com a nossa mente desocupada, mente vazia, oficina do diabo, né? E ao mesmo tempo... Olhando notícia, e isso, fica só nisso, né? Então, alimente o teu coração, a tua mente com aquilo que vem da Palavra de Deus. Obviamente, isso não vai trazer o dinheiro na mesa, né? Não vai trazer a cura agora da doença, mas ele nos traz o consolo, ele nos traz... A Palavra de Deus vai nos trazer essa realidade. E por que eu falo do livro de Ruth? Porque o livro de Ruth começa falando de uma catástrofe muito parecida com a pandemia que nós estamos vivendo. Tem fome na terra de Belém, e Belém significa casa do pão, não tem pão na casa do pão, né? E aí esse casal, né, essa família, a Noemi com seu marido e os seus 2 filhos tem que sair, um contexto de peregrinação, são refugiados em terra estranha, a morte bate na porta dessa casa, morre o pai, morre os 2 filhos, está a Noemi, viúva, aí tem as 2 noras, que entre mentes os filhos casaram. É uma história de 3 viúvas que não tem de onde tirar o seu sustento, mas é bem interessante. Ali você percebe quando o olhar para o Senhor faz a diferença. Né? E a Noemi, mesmo na sua tristeza, ela que significa, né, a bem-aventurada, vai dizer, olha, me chame de amarga, né, de Mara, porque o Senhor amargou a minha vida, o Todo-Poderoso amargou a minha vida, ou seja, Deus permitiu que essas questões acontecessem na minha vida, mas quando na Bíblia se chama Deus de Todo-Poderoso, ainda está se confessando a fé num Deus que está no controle de todas as coisas. Então, como enfrentar o sofrimento? Se tem que lamentar, vamos lamentar. Se nós temos que chorar diante de Deus, vamos fazer isso diante de Deus. Se nós precisamos pedir ajuda para pessoas, vamos pedir ajuda para pessoas. Mas jamais perder o foco de olhar para Deus. Jamais perder o foco de perseverar na presença de Deus. Jó fez isso, a Noemi fez isso, né? Jesus fez isso no Getsemane. Né? Se colocou na presença de Deus, pediu para Deus afastar dele o cálice, ele ganhou um baita não de Deus, né? O silêncio de Deus, e ainda assim foi obediente até o fim. Então, e aí o Apocalipse, voltando ao tema do Apocalipse, né? Capítulo 2, versículo 10 vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. É óbvio que nenhum de nós quer o pior, mas no sofrimento, num contexto de pandemia, o sofrimento num contexto de um sofrimento generalizado nos faz perseverar na palavra de Deus. Assim é a atitude do cristão. O cristão, ele vai perseverar diante desse Deus porque ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso. Mesmo que as experiências que ele tenha são contraditórias ou contradizem esta afirmação da fé. Porque senão eu tenho só outra opção, daí eu tenho que chutar o balde, como a gente diz. E chutar o balde significa abandonar a fé. Não é esse o caminho que a gente quer trilhar. Aí vem o Jó, né? O Jó briga com Deus. Isso, chora, luta com Deus, mas não abre mão de Deus. Exatamente. Então, uma dica boa é nós, né? A tristeza, vamos para Deus. O lamento, vamos para Deus. Isso. As dúvidas, os medos, sempre assim, né? Às vezes tem um discurso meio teológico, que não pode ficar triste, que não pode, então, não ter as provisões, e não pode. Não. Isso é inerente ao ser humano. Exatamente. Mas levar tudo cativo. Exatamente. De novo para Deus. Hoje eu fui impactado com uma palavrinha no Instagram da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu estou seguindo, e eles botaram exatamente o versículo de Lamentações 3:21, né? Que é justamente para que eu possa me lembrar, trazer à minha memória aquilo que me traz esperança.
Então isso não é receitinha pronta, mas isso é um princípio da palavra de Deus muito oportuno para os dias de sofrimento. Quando eu sofro, eu devo me lembrar, né, colocar na minha memória aquilo que me trouxe esperança. Nós temos pequenos grupos, Roger trabalhando um tema, um curso da Universidade da Família chamado Deus Provedor. Olha só. É um curso do Ministério Crown, que é de finanças, mas esse curso ele quer justamente ensinar a como nós podemos experimentar o sustento de Deus e o cuidado de Deus em tempos de crise. Ele veio bem assim no tempo oportuno, né? E ontem à noite, essa semana, o tema era Jeremias 29. Sim. Os caminhos. E me chama muita atenção quando o profeta começa a falar a partir de Deus, ele traz o primeiro aspecto que quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Mesmo que o povo está sendo levado cativo, Deus está com o povo, porque Deus é aquele que luta por o povo. Isso. Que está ao lado lutando por eles, batendo por eles. Exatamente. Ele não deixou de ser o Deus que combate pelo povo. Isso. Outro aspecto que me chamou a atenção é que ele fala, então, depois do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ele também continua sendo Deus de Israel dentro da Babilônia, onde tem todo culto pagão, outra cultura, outra língua, mas lá ele continua sendo o mesmo Deus para Israel, o Deus da aliança. Exatamente. E aí, depois dessa expressão, ele fala: eu deportei vocês. Então, não foi o exército babilônico que deportou, só foi usado por instrumento de Deus. E aí me vem essa pergunta: como enfrentar o sofrimento? O povo está no cativeiro, e aí vem o profeta e vai dizer assim: então agora levantem as casas, vamos começar a construir casas, vamos semear, vamos casar e vamos ter filhos. Em vez de eles ficarem esmorrecidos lá, exatamente. Deus, pela boca do profeta, convida o povo a se levantar, a trabalhar, porque passa dia, vem dia, e não vamos jogar fora o tempo. Deus ele é expert em começar do zero com o seu povo sempre de novo. Mesmo que tenha que começar do zero lá na Babilônia. Na Babilônia Deus também está presente. Certo. Né? Então, nesse sentido, essa carta de Jeremias, no capítulo 29, que é mandada por esse pessoal, é muito especial, porque realmente eles puderam buscar o Senhor lá na Babilônia. Na época de Jeremias, o pessoal achava que só dentro do templo de Jerusalém podia ser buscado Deus. Né? E aí Jeremias tem que justamente dizer isso. Não, gente, a vida de vocês segue normalmente lá, e Deus vai estar com vocês. Né? Busquem e eu vou ser encontrado. E me chama a atenção que ele, vamos fazer as casas. Exato. Vamos ficar chorando, né? Esmorrecidos o tempo todo? Não, vamos. Então acho que o tempo que a gente está vivendo agora, eu até falei ontem, eu não sei se o tempo que nós estamos vivendo já é um cativeiro ou só uma profecia de um cativeiro pela frente, entende? Mas é um convite para nós. Vamos levantar nossas casas, vamos semear, continuar semeando, vamos continuar casando, tendo filhos, e é interessante que o povo faz isso e sai um outro Israel do cativeiro, um povo numeroso, né? Um povo muito forte. E que aprendeu com os seus erros, que aprendeu com aquilo que deu errado, né? E que por isso puderam ter uma nova chance. Né? Talvez seja uma nova chance. Uma nova chance. E o que chama atenção também lá é que Deus lembra a promessa que esse tempo é limitado. Isso. Eles não sabiam que era 70 anos, mas nos planos, o versículo 13 fala, os meus 13 ou um pouco os meus pensamentos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, meus planos não são de mal, mas são de paz e de esperança. Imagina eles receberem isso lá no cativeiro. Então, a gente também não sabe qual é o tempo desse sofrimento. O que é certo é que ele tem um começo, ele tem um fim e nós não estamos sozinhos. Mas eu lembro também que no texto ele vai falar, então, de quando vocês me buscarem de todo o coração. Então, será que esse tempo que nós estamos vivendo não é esse mesmo convite do chamado ao arrependimento, de buscarmos de todo o coração? E quando o povo faz isso, Deus afirma a sua promessa. De qualquer forma, Deus continua sempre firme na sua promessa, na sua aliança, por isso ele se apresentou dessa forma, né? Como Deus dos exércitos, o Deus de Israel, e isso continua valendo para nós hoje, porque ele é esse Deus que enviou Jesus Cristo para nós e que está presente e que nos motiva a invocá-lo,
né, a buscá-lo, né, e se ele veio buscar e salvar o perdido, a tarefa que nós agora temos é buscá-lo diante dessa situação. Certo, certo. 4. Sim. Isso tudo é permissão de Deus? Até tem a ver agora um pouco, né, com o que nós falamos agora, né? Mas isso é uma permissão de Deus. Deus enviou tudo isso? Na verdade, a gente tem que cuidar para não cair num absolutismo aqui, né? Isso é muito difícil responder, essa questão da permissividade de Deus é um tema muito, assim, se você diz categoricamente Deus permitiu, então muitos vão levar esse aspecto, então Deus é do mal mesmo, né? Se você diz que Deus não permite, você rompe com a soberania dele, você questiona, você... Está fora do controle dele? Isso, que as coisas estão fora do controle dele. Então, quando a gente fala que Deus permite, a gente tem que cuidar muito com isso. Eu sempre digo, ou reflito sobre isso, porque também não tenho uma resposta pronta, a Bíblia silencia diante disso, mas a Bíblia sempre vai deixar claro quem são os sujeitos de algumas ações, tá? E o exílio que você fala, babilônico, é óbvio que foi Deus que deportou, mas essa deportação, isso é fruto da desobediência do povo de Israel. Foi anunciado, exatamente. Antes, para arrependimento, não houve. Exatamente, né? Só que é muito complicado a gente agora entender, a pandemia veio, então qual é a causa dela, né? Bom, isso tem que ser uma questão muito, muito pessoal. Pecado sempre não é uma questão, vamos dizer assim, dos outros, é sempre meu, né? Pecado, Deus não vai julgar as pessoas pelo pecado, né? Vai julgar a mim. E Jesus morreu por mim, por isso o meu pecado já está julgado, né? E por isso a gente tem que cuidar para, digamos assim, não absolutizar isso e ao mesmo tempo, porque Jesus já sofreu o juízo. Então, ligado a essa pergunta se Deus permite esse mal, então é porque ele quer castigar alguém, certo? O juízo de Deus já caiu sobre Jesus Cristo e aí está resolvido, inclusive essa questão da pandemia. Qualquer coisa, se daqui a 50 anos nós estivermos vivos e experimentarmos coisa pior, Jesus já morreu na cruz para sofrer o juízo de Deus pelo pecado da humanidade. Isso tem que ficar claro para nós. Agora, é verdade que o que nós experimentamos de sofrimento faz parte desse nosso mundo caído, no qual nós ainda vivemos, e por isso aguardamos a volta de Jesus, e essa criação toda, como diz Romanos 8, também aguarda a redenção. Então, uma pandemia, ou catástrofes naturais, ou qualquer sofrimento que nos acomete, tem que ser visto dentro desse aspecto. Só que daí eu quero vincular isso junto com a outra pergunta, porque tudo isso é permissão de Deus, é enviado por Deus. Nós não temos resposta. Mas o que nós temos de resposta? Exatamente como eu enfrento isso. O que eu vou fazer com tudo isso? A Noemi atribui que o sofrimento dela foi Deus que deu. E ela não chutou o balde, ela permaneceu firme com Deus. O Jó o tempo inteiro vai dizer: por que tu fazes esse mal comigo? E o narrador, no final do livro, lá no capítulo 42, ainda vai dizer que quando os amigos e parentes de Jó foram visitá-lo, depois de tudo pronto, foram visitá-lo para consolá-lo do mal que o Senhor lhe tinha feito. Então, a Bíblia atribui isso a Deus, mas não no sentido de que Deus é mau, mas porque Deus está no controle de toda essa situação. O que nós vamos aprender com tudo isso? Bom, isso ainda hoje eu acho que é muito cedo para nós falar. Até no cativeiro, nós estamos conversando, Jeremias 29, o Senhor fala, né? Os meus pensamentos não são de mal. Isso, exatamente. Não são para o mal. Não são. Pelo contrário, são produzir esperança, produzir paz. Toda a questão do exílio babilônico, né, essa catástrofe, que a gente não consegue se imaginar. O exílio babilônico foi muito pior do que o coronavírus, tá? Muito pior do que o Holocausto. Simplesmente começar realmente do zero mesmo. Não sobrou nada, não sobrou uma pedra de Jerusalém, o templo destruído, tudo, acabou tudo. É como se começasse realmente do zero. Nós não experimentamos esse tipo de sofrimento. Tá? E por isso a teologia do exílio nos ajuda, é uma teologia da crise. Certo? É uma teologia que nos ajuda como é que a gente supera a crise. E a Bíblia, no Antigo Testamento, vai apontar para isso. E uma das superações foi exatamente essa, a de perseverar diante de Deus, de reconhecer a minha finitude, reconhecer a minha fragilidade, que eu não tenho controle sobre a situação, mas eu tenho um Deus que está no controle. E se Ele permite ou não permite, a minha tarefa não é nem questioná-lo sobre isso, é me submeter à vontade dEle. Né? Se eu digo que Ele é o Senhor,
e eu sou o servo, eu me submeto à vontade dele, sabendo que ele tem pensamentos de bem, de paz e de esperança para nós, né? Mas ainda, se tu me permite responder, eu acho que assim, ó, quando a gente entende Deus, tá? Dentro agora dessa questão da permissividade, né? Quando a gente entende o agir de Deus, qual é a nossa atitude como cristãos? Louvar e agradecer. Tá? A postura do cristão diante de um Deus que a gente consegue entender o agir dele, é um agir gracioso, ele responde a nossa oração, ele nos guia, a gente percebe que nada está fora das mãos dele. Isso, que está tudo no controle, a gente está vivendo dias bons. A nossa tarefa é agradecer e louvar, é se colocar na presença dele, se prostrar diante dele e louvá-lo, porque nós não merecemos absolutamente nada disso. Qual é a postura agora quando eu não entendo Deus? Porque essa resposta de se Deus permite ou não está dentro desse âmbito de eu não conseguir compreender o agir de Deus. E a Bíblia não vai dar uma resposta. Se ela tivesse a receitinha, nós já tínhamos resolvido isso faz muito tempo, né? Então, qual é a minha postura quando eu não entendo Deus? Bom, quando eu não entendo Deus, a minha postura eu posso lamentar diante de Deus, eu posso clamar diante de Deus, mas eu vou ter que me prostrar igual. O louvor é só feito de uma forma diferente. Tá? Não é um louvor com gratidão, mas é um louvor com lamento. É um louvor que significa submissão e perseverança. Uma próxima pergunta: como deve ser a postura da igreja cristã, da comunidade cristã, comunidade de fé, nos dias de pandemia, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo? Essa é uma boa pergunta também, Diego, e a resposta ela é muito óbvia. Eu não diria que tem uma outra postura. A igreja, na verdade, ela foi sempre chamada para ter a mesma postura. Não por conta agora de uma pandemia, ela vai ter que mudar a sua postura. A igreja foi chamada por Jesus, né? A identidade dela é como sal e luz, né? Sal da terra, luz do mundo. Isso significa que ela veio fazer a diferença, a relevância na sociedade, no mundo em que ela sempre viveu. Então não é porque agora nós temos uma situação de crise de pandemia que a igreja vai ter que ser diferente. O nosso mundo vive sempre em situação de crise. O mundo jaz nas trevas, como diz a Bíblia, e nas trevas é que a luz vai fazer a diferença. Então, eu não diria que nós temos que ter uma outra postura, a não ser aquela que já nos é dada pelo próprio Evangelho. A igreja surgiu no mundo para fazer diferença. Tá? Agora, é verdade que dentro desse contexto de pandemia, talvez a gente está tendo que reaprender a fazer algumas coisas que talvez a gente se acomodou, porque estava muito bem, ou não precisava disso, daquilo. E assim, essa pergunta hoje da relevância, ela realmente é importante, porque justamente nós temos isso como um mandato do próprio Evangelho. Tá? No Império Romano, a Igreja de Jesus fez a diferença. Aqui eu queria talvez chamar a atenção do livro de Atos. O livro de Atos é um livro que mostra como os cristãos fizeram a diferença numa sociedade marcada por vários problemas. Não era uma pandemia, mas o sistema econômico, político, social do Império Romano era totalmente contrário a qualquer coisa boa que a fé evangélica quis trazer, né? O Evangelho de Jesus. Então, nesse sentido, o livro de Atos nos ajuda como ser relevante num contexto de total sofrimento e dificuldade. A perseverança, a esperança, né? O cristão é chamado a ter confiança e esperança nesse Deus. Nós cremos nisso. Bom, agora é hora de botar isso em prática. Né? Só que essa questão, talvez a gente pode agora, de uma forma mais concreta, colocar as pessoas em vulnerabilidade. Né? Aquilo que está acontecendo exatamente aqui hoje, na MIUC de São Bento do Sul, onde pessoas estão trazendo doações de alimentos para hoje, quarta-feira. Exatamente. Estamos na quarta-feira gravando. Ah, que legal isso. Esse vídeo vai passar aí hoje, né, de quinta-feira, então quarta-feira. Foi o dia de entregar alimentos. Se você não trouxe, você ainda pode trazer as suas doações de alimentos não perecíveis. Isso. Então, nesse sentido, uma ação como essa é uma ação que a igreja sempre foi chamada a fazer, né? Mas que agora talvez nós também estamos... exatamente, fomos despertados para isso. Agora, se nós acharmos que temos que fazer uma coisa diferente, então nós não entendemos nem ainda qual é a nossa tarefa nesse mundo. Né? Porque a tarefa da igreja nesse mundo é fazer a diferença independente da pandemia, é ser relevante para as pessoas que necessitam de consolo, de esperança, de sustento, sempre. Né? Então eu diria assim que isso não nos traz um desafio novo na postura da igreja,
O que talvez está despertando é que a gente está se tocando que não está fazendo aquilo que nós deveríamos já estar fazendo há mais tempo. E é um jeito diferente de fazer também agora. Exatamente. Eu vi um vídeo um tempo atrás do Ricardo Agreste, que ele falava de algumas ondas que essa pandemia vai trazer também para o momento da comunidade cristã. E ele diz assim, depois que passar tudo isso, novamente o mundo vai ter uma palavra sobre a igreja cristã, sobre a comunidade cristã. Se ela é útil ou ela não é útil. Se ela acrescentou ou ela não acrescentou. E aí se a gente vê, né, as notícias e infelizmente muitas comunidades cristãs não têm colaborado. Pelo contrário, prejudicado. Então, assim, acho que essa leitura que ele fez foi, assim, me impactou. Como é que o mundo vai dizer se é útil, se serve para alguma coisa ou não serve para nada. Eu acho que essa frase dele ela é bem impactante, porque realmente isso já é uma pergunta que está acontecendo antes, né? Antes da pandemia, nós já ouvimos um termo muito interessante, né? Nós vivemos na época pós-cristã. O que significa isso? Que a igreja hoje, na sociedade ocidental, não faz mais a diferença, né? Ela não é mais relevante. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, inclusive que estão sentados nos bancos das igrejas, né? Que é o que a gente chama de ateísmo prático, né? Eu digo que creio em Deus, mas na verdade eu vivo como se Deus não existisse, né? Então, realmente, depois dessa pandemia ou depois de todo esse sofrimento, a sociedade vai fazer a pergunta pela relevância da igreja. Do que a igreja fez a diferença? Então, se tem algo que nós estamos podendo ter a oportunidade de sermos questionados, quanto à nossa identidade e à nossa postura, né? Porque o que nós fazemos é fruto daquilo que nós somos. E Jesus não diz para você fazer luz, né? Botar sal. Ele diz para você ser sal, ser luz. Isso significa fazer a diferença. O sal só faz diferença, né, na comida ali, né, se a gente coloca, né? E a luz vai fazer diferença nas trevas. Então, essa é a pergunta que fica para nós agora. Mas eu quero voltar a dizer isso, né? Isso é uma coisa que nós sempre deveríamos estar fazendo. A pandemia vai mostrar para nós se nós estamos no caminho certo. Talvez a pandemia vença para dar um chacoalhão, né? Um chacoalhão, exatamente. Tudo e... Certo. Eu fico pensando algumas questões também da comunidade, né? A gente tem visto pessoas que pegaram o vírus, elas precisam ir sozinhas para o hospital, elas devem de morrer sozinhas, sem ninguém próximo, colocadas num caixão, embrulhadas primeiro, né? Colocadas no caixão, entregues para alguns da família, sem tempo de velório, sem tempo de enterradas. Muitas vezes a família, a gente vê notícias, algumas vezes, né, elas nem sabem se realmente aquela coisa de ver isso, né, se realmente é o meu ente querido que está lá dentro e não pode, é um luto muito rápido, no sentido de uma perda muito rápida, não tem como viver o processo de luto, de velório, de sepultamento e tal. E eu fico pensando também a tarefa da igreja, como tu falaste, sempre foi e sempre será, mas também algumas áreas até mais intensas, a gente está preocupado aqui lá na frente. Fico pensando em famílias que tiveram que enterrar alguém nessa situação, que luto elas vão ter agora, e ainda o pior, elas vão ter que ir para casa sozinhas, né? E aí é a ligação, é ligar, é mandar uma mensagem, mas também todo esse processo, o resultado de toda essa pandemia, como a igreja vai lidar com isso lá na frente, né? Aspectos emocionais, psicológicos, espirituais. Então acho que os desafios também, tudo isso, a crise traz novos desafios também e um olhar para onde talvez muitas vezes... Eu penso que um dos maiores desafios que nós estamos, agora de forma geral, não só pensando como igreja, mas como seres humanos, né? Nós estamos sendo confrontados com a nossa fragilidade, né? Nós estamos sendo confrontados com a miséria que é a morte, né? De fato, a Bíblia tem razão, é a última inimiga a ser vencida e que foi vencida na cruz, mas que ela está diante de nós todos os dias. E claro, por um lado nós não vamos nos desesperar por isso, né? Como eu já falei antes, mas ao mesmo tempo vendo essa situação de pessoas, então ali também a igreja pode fazer a diferença, não só na sua tarefa de interceder por essas famílias, mas talvez em algum momento de acompanhar. Claro, existe o tal isolamento social, né?
Então a gente fica com 2 pesos, 2 medidas, ou é uma faca de 2 legumes, como a gente fala, né? Se você está junto, você rompe com o isolamento social, se você não está, você cria uma consciência pesada de não poder ajudar, mas alguma via média aí no meio, né? Algum caminho do meio a gente precisa encontrar para não deixar isso se tornar um problema maior, né? É claro que de repente isso vai estar mais muito no âmbito familiar mesmo, ou até mesmo dentro do círculo de amigos, que a gente consegue acompanhar essas pessoas, mas o que está sendo realmente colocado em xeque é a nossa arrogância como ser humano, a nossa autossuficiência, a nossa autonomia. A autonomia do ser humano, a liberdade do ser humano, ela foi colocada em xeque totalmente com essa pandemia. E eu penso que isso é bom que aconteceu, porque a sociedade, do jeito que ela estava vivendo, eu não sei onde é que ela ia parar. Né? Então, se talvez todo mundo pôde agora refletir um pouquinho, embora tem vozes também que digam que depois da pandemia vai continuar a mesma coisa, porque já teve tanta outra história, né? Tanta outra pandemia, tantas outras tragédias no passado que o ser humano não mudou. Isso também é verdade. Tá? Isso também é verdade. Mas a gente não precisa cair num fatalismo, certo? Então, nós como igreja podemos ainda assim pensar diferente. É verdade que o ser humano continua o mesmo. Desde Adão e Eva, o coração dele não mudou nada. A diferença é que nós temos um celular na mão. Tá? Agora, o pecado do ser humano, o desespero do ser humano, a finitude do ser humano é a mesma. E nós estamos sempre de novo sendo convidados a refletir sobre isso e dar uma volta por cima, ou seja, não nos conformar com isso, mas termos conscientemente a certeza de que na nossa postura, na nossa vida, nós podemos fazer diferença. Eu penso também que esse tempo, Roger, ele vem para revelar quantos ídolos nós carregamos no coração também. De qualquer forma, né? De qualquer forma. De repente eu tenho alguns ídolos bem escondidos no meu coração e que justamente para a minha fragilidade, para a situação agora que a gente vive, eles não podem fazer nada por mim. Não podem. E aí é eu e Deus. Exatamente. O Deus vivo, né? O dinheiro não está ajudando, porque tem gente que tem muito dinheiro que está morrendo, né? Toda a tecnologia do ser humano, quer dizer, está colocada em xeque. Eu até lembrei aqueles dias que o Sr. Hilbert sempre fala, né? Os deuses de jaleco branco. Exatamente. Eu fico imaginando a frustração médica, por um lado, de não dar conta ou pensar a ciência, de tentar, bom, de todos os lugares estão tentando fazer uma medicação, uma vacina, mas não, e aí de novo mostra a nossa fragilidade. Exatamente. E mostra a nossa dependência de Deus. Exatamente. Ok. Então está bem, última pergunta, Roger, não é uma pergunta assim, né? O que nós precisamos ou o que nós devemos aprender com tudo isso que nós estamos vivendo agora? Eu penso que não dá para dar receitas prontas, né? Mas algumas orientações a gente pode ter. Falo assim, bem pessoal mesmo, né? Eu penso que a primeira coisa que a gente pode aprender e precisa aprender é aquietar-se. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Salmo 46, versículo 10, eu penso que essa palavra nos ajuda bastante nesse contexto. Até lembro que fiz a primeira prédica online, até foi sobre esse texto, né? Aqui no Distrito da Miúca. Então, nesse contexto de pandemia, em que todo mundo está meio inseguro, desesperado, não é esse o caminho. Nós já falamos, né? Não vou repetir tudo, mas digamos assim, aquietar-se e saber que eu sou Deus significa deixar Deus ser Deus. Se a minha fé me diz que Deus está no controle de todas as coisas, então vou deixar Deus ser Deus. E não adianta eu querer agora, com o meu desespero, querer resolver qualquer coisa. Certo. Então isso é a primeira coisa que nós precisamos fazer. A segunda, eu diria, aprender a viver de uma forma simples de novo. Talvez o nosso consumismo foi comprometido, né? A gente vive numa sociedade muito consumista, isso é um dos ídolos da pós-modernidade, né, da nossa época, e de repente agora você não ter que sair tantas vezes de casa, ter que racionar um pouco as coisas, talvez até por conta de desemprego ou de redução salarial, a gente teve que reorganizar as contas. E aí a gente começa a perceber, puxa, será que valeria a pena mesmo gastar tanto com isso, com aquilo, né? Perguntaram para o reverendo Nicodemos, na live também esses dias, para ele, o que você mais aprendeu até agora? E ele respondeu exatamente isso. Eu aprendi que eu posso viver com bem menos. Pois é, exatamente. Eu penso que isso
vai nos ajudar. Embora também tenha um pensamento contraditório aí no meio, né? Tem gente que está indo nos mercados, parece que está comprando um monte de coisa estocando, né? Ou então come, né? Tem muitos que estão dizendo que parece que o consumo de comida em casa aumentou agora, né? Já que está todo mundo em casa. Mas talvez outros gastos, né? Outros gastos que de repente se fazia supérfluos, não que eles não eram importantes, mas que agora se caracterizou como realmente supérfluos, né? E aí a gente começa a pensar se não é possível viver com menos, ou pelo menos uma vida um pouco mais simples, né? Uma outra coisa que eu diria é que a gente pode aprender a valorizar o que as outras pessoas fazem, certo? Porque agora nós estamos tendo que, por exemplo, enxergar um pouco mais o que nossos filhos fazem em casa, o que nossos pais fazem em casa, ou até o que os professores fazem na escola, né? Então, assim, isso tem sido muito questionado hoje, né? Ou que os funcionários, os profissionais da saúde, né? O pessoal do mercado, eu mesmo estou muito impressionado, assim, né? Essas pessoas arriscaram a sua vida agora diante disso, para que nós pudéssemos estar um pouco imunes a toda essa situação, né? Mas os mercados continuaram trabalhando, né? Então, vendo aquele rapaz lá repondo as prateleiras, as moças lá ali no caixa, você percebe, puxa, o cuidado todo que eles têm para nos atender, né? Então você começa a valorizar e de repente antes dessa pandemia a gente achava que isso era a coisa mais normal do mundo, que as pessoas têm que me servir, né? Que elas todas estão aqui por causa de mim. Não, estou pagando. Isso, não, pelo contrário, né? Também na questão das escolas, né? Todo o trabalho assim, dobrou o trabalho de professores, tendo que se articular com toda essa questão de mexer com uma nova mídia, de ter que preparar aulas de uma forma diferente, né? E que, claro, para os pais nem sempre é tão fácil ensinar isso, né? Mas também isso foi possível. E aqui eu acho que tem um outro aspecto que a gente pode aprender, a viver em família. Né? A viver em família, de repente o pai, a mãe saíam para trabalhar, os filhos iam para a escola, a gente só se encontrava talvez na janta, de noite, e agora, claro, não é para todo mundo isso, né? Tem pessoas que não pararam de trabalhar, ou tem pessoas que não fizeram a quarentena por conta dos serviços essenciais, mas a maioria da população teve que reaprender a ficar em casa. O mundo parou e todos precisaram ir para suas casas. Exatamente. E isso não foi só aqui no Brasil, foi no mundo inteiro. Todo. Né? Quantos vídeos hoje saem de orquestras, por exemplo, eu assisti esses dias uma orquestra sinfônica de um país, acho que era da Dinamarca, todos os membros daquela orquestra tocando em casa mandaram um vídeo e a música saiu igual, né? Então, assim, é muito interessante também essa questão, que o pessoal ficou ativo mesmo estando em casa. Mas o aprender a viver em casa, valorizando as pequenas coisas e o aquietar-se, eu diria que são coisas bem importantes. Ok. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E convido você, domingo que vem, encontro com Deus, ao vivo, aqui na MEUC, 19 horas. Então você vai poder assistir o culto ao vivo aí na sua casa. E que Deus abençoe você, abençoe essa semana, abençoe tua casa, tua família. E boa noite, durmam bem! Deus te abençoe, um abraço!